Leitura da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro de Levíticos, nos capítulos 19, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22. Vamos escutar e lermos juntos agora. Levítico 19. Diversas leis. O Senhor disse a Moisés: dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um de vós respeite a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos volteis para os ídolos, e não façais para vós deuses de metal fundido. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando oferecerdes ao Senhor um sacrifício pacífico, oferecê-lo-eis de maneira que seja aceito. Comer-se-á a vítima no mesmo dia ou no dia seguinte. Se comer dela no terceiro dia, será uma abominação, o sacrifício não será aceito. Quem o comer levará a sua iniquidade, porque terá profanado o que é consagrado ao Senhor, esse será cortado do seu povo. Quando fizerdes a ceifa em vossa terra, não cortareis as espigas até os limites de vosso campo, e não recolhereis o que resta a respigar de vossas colheitas. Não respigareis tampouco a vossa vinha, nem colhereis os grãos caídos no campo. Não furtareis, não usareis de embustes nem de mentiras uns para com os outros. Não jurareis falso em meu nome, porque profanaríeis o nome de vosso Deus, eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, e não o despojarás. O salário do teu operário não ficará contigo até o dia seguinte. Não amaldiçoarás um surdo. Não sereis injustos em vossos juízos. Não favorecerás o pobre nem terás complacência com o grande. Não semearás a difamação no meio de teu povo, nem te apresentarás como testemunha contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no teu coração, repreenderás o teu próximo para que não incorras em pecado por sua causa. Não te vingarás. Guardareis os meus mandamentos. Não juntarás animais de espécies diferentes. Não semearás no teu campo grãos de espécies diferentes. Não usarás roupas tecidas de duas espécies de fios. Se um homem se deitar com uma mulher escrava desposada com outro, mas não resgatada nem posta em liberdade, serão ambos castigados, mas não morrerão, porque ela não era livre. Em expiação o homem oferecerá ao Senhor à entrada da tenda de reunião, um carneiro como sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor com o carneiro do sacrifício de reparação pelo pecado cometido. Quando entrardes na terra e tiverdes plantado toda sorte de árvores frutíferas, considerareis os seus primeiros frutos como incircuncisos. No quarto ano todos os seus frutos serão consagrados ao Senhor com ações de graças. No quinto ano comereis de seus frutos para que a árvore continue a produzi-los. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não comereis nada que contenha sangue, não praticareis a adivinhação nem a magia. Não cortareis o cabelo em redondo, nem rapareis a barba pelos lados. Não fareis incisões na vossa carne por um morto, nem fareis figura alguma no vosso corpo, eu sou o Senhor. Não prostituas tua filha, para que a terra não se entregue à prostituição e não se encha de crimes. Observareis meus sábados e respeitareis meu santuário, eu sou o Senhor. Não vos dirijais aos espíritas nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles, eu sou o Senhor, vosso Deus. Levanta-te diante dos cabelos brancos. Se um estrangeiro vier habitar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Mas esteja ele entre vós como um compatriota, e tu o amarás como a ti mesmo, porque fostes já estrangeiros no Egito, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não cometereis injustiça nos juízos, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Tereis balanças justas,
pesos justos, um efá justo e um rim justo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito. Observareis todas as minhas leis e meus mandamentos, e os praticareis. Eu sou o Senhor. Levítico 20. Punições para o pecado. O Senhor disse a Moisés: dirás aos israelitas: todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel e que sacrificar um de seus filhos a Moloque, será punido de morte. O povo da terra o apedrejará. Eu voltarei o meu rosto contra ele e o cortarei do meio de seu povo, porque manchou o meu santuário e profanou o meu santo nome, dando um de seus filhos a Moloque. Se o povo da terra não se importar por esse homem ter dado um de seus filhos a Moloque, e se não o matar, eu voltarei meu rosto contra ele e contra a sua família, e o cortarei do meio de seu povo com todos aqueles que se prostituem como ele, prestando culto a Moloque. Se alguém se dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei meu rosto contra esse homem e o cortarei do meio de seu povo. Santificai-vos, e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Observai minhas leis e praticai-as. Eu sou o Senhor que vos santifico. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será punido de morte. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, levará a sua culpa. Se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltera serão punidos de morte. Se um homem dormir com a mulher de seu pai, descobrindo assim a nudez de seu pai, serão ambos punidos de morte. Se um homem dormir com a sua nora, serão ambos punidos de morte. Se um homem dormir com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometerão uma coisa abominável, serão punidos de morte e levarão a sua culpa. Se um homem tomar por mulheres a filha e a mãe, cometerá um crime, serão queimados no fogo, ele e elas, para que não haja tal crime no meio de vós. Se um homem tiver comércio com um animal, será punido de morte, e matareis também o animal. Se uma mulher se aproximar de um animal para se prostituir com ele, será morta juntamente com o animal, serão mortos, e levarão a sua iniquidade. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e vir a sua nudez, e ela vir a sua, isso é uma coisa infame, serão exterminados sob os olhos de seus compatriotas, descobriu a nudez de sua irmã. Se um homem dormir com uma mulher durante o tempo de sua menstruação e vir a sua nudez, descobrindo o seu fluxo e descobrindo ela mesma, serão ambos cortados do meio de seu povo. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, nem da irmã de teu pai, porque descobrirás a sua carne. Se um homem se deitar com sua tia, ele descobrirá a nudez de seu tio. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, será uma impureza. Observareis todas as minhas leis e meus mandamentos e os praticareis, a fim de que não vos vomite a terra aonde vos conduzo para aí habitar. Não seguireis os costumes da nação que eu expulsar de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas e eu as abominei. Eu vos disse: possuireis essa terra, a qual vos darei em possessão, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos outros povos. Fareis a distinção entre animais puros e impuros, entre as aves puras e impuras, e não vos torneis abomináveis por causa de animais, de aves ou de animais que se arrastam sobre a terra, como vos ensinei a distinguir como impuros. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhações, será morto, serão apedrejados, e levarão sua culpa. Levítico 21. Regulamentação para os sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: dize aos sacerdotes, filhos de Aarão, o seguinte: ninguém será considerado como impuro no meio de seu povo por causa de um morto. Exceto quando se trate de seu parente próximo, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão.
Sua irmã virgem que não se casou e vive junto dele, por ela poderá contaminar-se. Ele, sendo chefe no meio de seu povo, não se tornará impuro, para não se profanar. Os sacerdotes não rasparão a cabeça, nem os lados de sua barba, e não farão incisões em sua carne. Serão santos para o seu Deus e não profanarão o seu nome, porque oferecem ao Senhor os sacrifícios consumidos pelo fogo, o pão de seu Deus, serão santos. Não desposarão uma mulher prostituta ou desonrada, nem uma mulher repudiada por seu marido, porque são santos para o seu Deus. Terás, pois, o sacerdote por santo, porque ele oferece o pão de teu Deus. Ele será santo para ti, porque eu, o Senhor que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar pela prostituição, desonrará seu pai. O sumo sacerdote, superior a seus irmãos, sobre cuja cabeça se derramou o óleo de unção, e que foi estabelecido para revestir as vestes sagradas, não descobrirá a sua cabeça, e não rasgará as suas vestes. Não se aproximará de morto algum. Não sairá do santuário de seu Deus, e não o profanará, porque o óleo da unção de seu Deus está sobre ele como um diadema. Eu sou o Senhor. Tomará por mulher uma virgem. Não desposará nem viúva, nem mulher repudiada, nem mulher prostituta ou desonrada, mas desposará uma virgem do meio de seu povo. Não desonrará sua linhagem no meio de seu povo, pois sou eu, o Senhor, que o santifico. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão o seguinte: homem algum de tua linhagem, por todas as gerações, que tiver um defeito corporal, oferecerá o pão de seu Deus. Desse modo, serão excluídos todos aqueles que tiverem uma deformidade: cegos, coxos, mutilados, pessoas de membros desproporcionados, ou tendo uma fratura no pé ou na mão, corcundas ou anões, os que tiverem uma mancha no olho, ou a sarna, um dartro, ou os testículos quebrados. Homem algum da linhagem de Arão, o sacerdote, que for deformado, oferecerá os sacrifícios consumidos pelo fogo, sendo vítima de uma deformidade, não poderá apresentar-se para oferecer o pão de seu Deus. Mas poderá comer o pão de seu Deus, proveniente das ofertas santíssimas e das ofertas santas. Não se aproximará, porém, do véu nem do altar, porque é deformado, não profanará meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Tais foram as palavras de Moisés a Arão e a seus filhos, bem como a todos os israelitas. Levítico 22. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos que respeitem as coisas santas que os israelitas me consagram e não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor, dir-lhes-á. Todo homem de vossa linhagem e de vossa descendência, que se aproximar das coisas santas consagradas ao Senhor pelos israelitas, com uma imundície, será cortado de diante de mim. Eu sou o Senhor. Todo homem da descendência de Arão, atacado de lepra ou de gonorreia, não comerá coisa santa até a sua purificação. O mesmo será para aquele que tiver tocado uma pessoa contaminada por um cadáver, para aquele que tiver um fluxo seminal, ou para aquele que tiver tocado quer seja um réptil com que se tenha contaminado, quer seja um homem afetado de uma impureza qualquer. Quem tocar essas coisas será impuro até a tarde, e não comerá coisas santas, lavará seu corpo com água e, depois do pôr do sol, ficará puro. Somente então poderá ele comer as coisas santas, porque são seu alimento. Não comerá um animal morto por si, ou dilacerado, para não ser contaminado por ele. Eu sou o Senhor. Observarão minhas leis, para que não caiam em pecado e não moram por ter profanado as coisas santas. Eu sou o Senhor que as santifica. Nenhum estrangeiro comerá as coisas santas, tampouco comerão delas o hóspede e o servo de um sacerdote. Mas o escravo adquirido a preço de dinheiro poderá comer, bem como aquele que for nascido na casa, comerão desse alimento.
Se uma filha de sacerdote for casada com um estrangeiro, ela não comerá os alimentos tomados dentre as coisas santas. Mas se, estando viúva ou repudiada, ela volta sem filhos à casa paterna como no tempo de sua juventude, poderá comer o alimento de seu pai, nenhum estrangeiro, porém, o comerá. Se alguém comer por inadvertência uma coisa consagrada, pagará o seu valor ao sacerdote, e mais 1/5. Os sacerdotes não permitirão aos profanos comer as santas oferendas que os israelitas tiverem destinado em homenagem ao Senhor. Para não se exporem a levar o peso da falta cometida, deixando que assim se coma as coisas santas, porque eu sou o Senhor que as santifica. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas o seguinte: qualquer israelita ou estrangeiro em Israel que apresentar sua oferta em holocausto ao Senhor, seja em razão de um voto, seja como oferta espontânea, deverá, para ser aceito, apresentar um macho sem defeito, tomado entre o gado, as ovelhas ou as cabras. Não oferecereis vítima alguma defeituosa, porque não seria aceita. Quando alguém oferecer ao Senhor um sacrifício pacífico, tomado do rebanho maior ou do menor, seja em cumprimento de um voto, seja como oferta espontânea, a vítima, para ser aceita, deverá ser sem defeito. Não oferecereis ao Senhor animal algum cego, estropiado, mutilado, atacado de úlcera, de sarna ou de dartro. Poderá sacrificar como oferta espontânea um boi ou um cordeiro com um membro comprido ou curto demais. Não oferecereis em vossa terra ao Senhor um animal cujos testículos tenham sido machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Não aceitareis nenhuma dessas vítimas das mãos de um estrangeiro, para oferecê-la em alimento a vosso Deus. O Senhor disse a Moisés: um bezerro, um cordeiro ou um cabrito ficará 7 dias com sua mãe após seu nascimento. A partir do 8º dia, e nos dias seguintes, será aceito para ser oferecido em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Quer se trate de gado maior ou menor, não imolareis no mesmo dia o animal com sua cria. Quando oferecerdes ao Senhor um sacrifício de ação de graças, oferecei-o de maneira que seja aceito. Será comido no mesmo dia e não deixareis nada dele para o dia seguinte, eu sou o Senhor. Observareis os meus preceitos e os poreis em prática, eu sou o Senhor. Não profaneis o meu santo nome, e sereis santificado no meio dos israelitas, eu sou o Senhor que vos santifica. E que vos tirei do Egito para ser vosso Deus, eu sou o Senhor. Amanhã, dando seguimento às leituras da Bíblia, do livro de Levíticos, nos capítulos 23, capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26. Paz e bênção do nosso Senhor a todos vós.